ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Idosopod, a extensão da Liga de Geriatria da UPE. Eu me chamo Pedro, sou um dos apresentadores aqui. Eu sou um estudante da Faculdade de Ciências Médicas e também um ligante da Liga de Geriatria da Universidade de Pernambuco, a LAGEUP. Estou aqui muito bem acompanhado por... Olá, pessoal. Boa tarde. Me chamo Eduarda. Sou estudante de medicina da Uninassal, do 7º período, e também sou ligante da LAGEUP, a Liga de Geriatria da Universidade de Pernambuco. Estamos muito felizes em começar esse novo episódio, agora com a doutora Ayrta, que vai se apresentar um pouquinho. Oi, pessoal. Eu sou a Ayrta, nutricionista. Eu sou formada pela Universidade Federal de Alagoas. Lá eu também fiz mestrado em nutrição humana. Sou especialista em nutrição clínica, nutrição na terceira idade e nutrição enteral e parenteral pela Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral. Hoje eu atuo como nutricionista do Hospital Barão de Lucena e também sou nutricionista da Clínica Vesa, onde eu faço meu consultório, atendimento específico para idosos. E já é uma convidada frequente aqui do Idosopod, né? Quase uma ligante da LAGEUP também. Super presente na Liga. Inclusive, agradecendo, mais uma vez o convite e a parceria por tantos eventos que a gente já vem compartilhando aí durante um bom período, viu? É um prazer nosso, sim. Perfeito. Bom, doutora Ayrta, hoje nós nos propusemos a fazer o tema de acompanhamento nutricional ou questões nutricionais na progressão, quer dizer, na prevenção, na progressão, no manejo, da doença de Alzheimer. O que é que a senhora tem para situar a gente um pouquinho nesse início? A alimentação na doença de Alzheimer ainda gera muitos questionamentos, Então, quando a gente fala de nutrição, a gente pensa muito em prevenção de doenças, Então, não só como o Alzheimer, mas de outras doenças crônicas. Então, trazendo os hábitos alimentares, parte de um hábito saudável de vida, como prevenção de doenças, Então, a gente, quando pensa em envelhecimento saudável, é o que a gente realmente imagina, de um envelhecimento que seja livre de doenças. Então, nesse contexto, a gente tem a alimentação trazendo aí a prevenção do Alzheimer, como também a gente pode falar, assim, a gente tem atuação nas diversas áreas, não áreas, mas das fases em que o Alzheimer ele vai avançando. Então, vamos conversar um pouquinho aí sobre como é que a gente pode prevenir, como é que a gente trata na vigência da doença, A gente faz esse manejo nutricional aí ao longo da progressão do Alzheimer. Situando um pouquinho os ouvintes aqui, destacando que doença de Alzheimer, a demência mais comum que a gente encontra, totalmente ligada com o envelhecimento, o que se percebe é que na demência de Alzheimer há uma maneira particular de que cada pessoa, ao longo da progressão da doença, vai desenvolver os distúrbios neurológicos, a diminuição da capacidade funcional, e isso vai interferir completamente na alimentação, Então, A gente, assim, tem fatores no próprio Alzheimer que ele interfere na alimentação e como o estado nutricional dele, como ele se encontra, se desnutrido ou obeso, interfere na progressão da doença, na evolução, desse declínio cognitivo. Então, a gente tem esses dois pontos, de como pode interferir na alimentação e como o estado nutricional interfere na evolução da doença. é possível prevenir? Então, assim, o que a gente tem hoje, o que se sabe é que hábitos saudáveis, de um modo geral. Então, a gente tem a prática de exercício físico, a alimentação saudável, a socialização, Então, ter esses hábitos saudáveis, não fumar, não beber, traz aí, um ponto importante na prevenção do Alzheimer. Quando a gente fala da alimentação propriamente dita, a gente não tem um ponto específico de que coma isso e você vai prevenir Alzheimer, Que é muito comum a gente, hoje em dia, ter assim, você tem diabetes, você pode isso, não pode isso. Verdade. Ou então previne isso ou não. A mesma coisa do Alzheimer. Não tem um alimento por si só que tenha todos os superpoderes, e que consiga realmente prevenir, de fato, o Alzheimer. Mas o que a gente tem observado, na verdade, são publicações de estudos observacionais mostrando o quê? Padrões alimentares de um modo geral. Então, você adotar vários tipos de alimentos, vários grupos de alimentos, traz um benefício e aí ou previne o surgimento ou até pode retardar
o declínio cognitivo já na vigência do diagnóstico com Alzheimer. Mas, como eu disse, são estudos ainda observacionais e não é algo que a gente consegue, de fato, comprovar que previne, tá? Mas, por exemplo, a gente tem alguns padrões alimentares que o mais conhecido é a dieta do Mediterrâneo, né? Então, além, né, dos benefícios nas doenças cardiovasculares, já tem estudos mostrando benefícios também na progressão de declínio cognitivo, tá? Então, essa dieta, ela se baseia basicamente em quê? Redução de carnes vermelhas, de priorizar os pescados, por exemplo, o azeite, as gorduras monoinsaturadas presentes no azeite, no abacate, nas oleaginosas, os grãos integrais, o maior consumo de frutas e verduras. Então, você vê que é uma alimentação mais natural e que a gente diz hoje mais saudável. Então, assim, não tem uma fórmula mágica e nem nada que, como é que eu posso dizer, sensacionalista demais. É o básico, é o que a gente já sabe e que insiste em não fazer, de fato. Então, reduzir o consumo de açúcar, de sal, de gorduras de um modo geral e trazer realmente esse lado mais dos alimentos naturais. Depois desse padrão alimentar da dieta do Mediterrâneo, começou a se surgir outros estudos trazendo um padrão novo, que é um padrão da dieta MIND, que é um padrão já específico e desenhado para redução do declínio cognitivo, né? Então, o que é que ele fez? Pegou a dieta do Mediterrâneo e enfatizou algumas coisas como o consumo de alimentos de vegetais verdes folhosos e de frutas vermelhas, priorizando as frutas vermelhas porque elas contêm antocianinas, que são substâncias, são antioxidantes. Então, traria essa prevenção aí no caráter do declínio cognitivo, tá? Então, eles observaram que o maior consumo desses dois alimentos, né, enfim, dos vegetais e das frutas vermelhas, trariam o benefício por ter essa substância. Fora os outros contextos do azeite, né, dos pescados, enfim, consumir menos carne vermelha e tudo mais. Então, assim, você vê que são padrões. Então, você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo e não comer um alimento em específico, né? Só frisando, ontem mesmo atendeu uma paciente que ela fazia, não, mas a banana não é boa para memória? Banana não é bom? Aí vem o questionamento. Se você é aquela pessoa que come muito errado, né? Fritura, refrigerante, almoça, né? Aquele prato de lasanha, chega no jantar, uma pizza e tudo mais. Se você nesse dia comer uma banana, a banana vai fazer... Não, então, é nesse contexto, é a gente mudar o padrão do que a gente come, né? Então, fazer realmente, seguir essas recomendações. Então, comer, por exemplo, as frutas vermelhas 2 vezes por semana, os vegetais folhosos todos os dias, né? Evitar fritura, mas se precisar usar óleo, usa o azeite. Então, o padrão alimentar da dieta MIND, ela é mais ou menos dessa forma. Comer menos açúcares, reduzir um pouco do sal. Eles até priorizam uma taça de vinho por dia, mas se você consome mais de uma, você já não pontua nesse padrão, entendeu? Então, tem umas regras que você precisa entrar, né, realizar para poder seguir o padrão da dieta MIND e, consequentemente, ter esses benefícios no declínio cognitivo, tá? Mas só frisando que existem estudos mostrando resultados positivos, mas ainda é algo que a gente está em observação, né? São estudos mais observacionais. E além disso, né, a gente, quando pensa também na prevenção do Alzheimer, a gente pensa assim, em trazer para aquele idoso uma reserva corporal, né? Porque a gente muito fala da cabeça, da memória, né, de estímulos, né, de alimentos que trazem realmente melhora cognitiva, mas a gente também precisa pensar um pouco no corpo que vai levar aquela cabeça, né? Então, assim, de trazer um idoso com reservas corporais para enfrentar, por exemplo, um diagnóstico do Alzheimer, né? Então, trazer realmente um peso saudável para que ele consiga, de fato, se movimentar, manter a sua independência por mais tempo, né? Então, é importante também a gente trabalhar o corpo desse paciente também. O que você, doutora Aida, está trazendo para aqui, a nós aqui, o padrão alimentar que pode proporcionar que pode proporcionar ao longo da vida melhor qualidade e prevenção de doenças, é o padrão alimentar que é utilizado pelas populações mais longevas do mundo, né? Então, o pessoal que mora ao sul da Itália, nas ilhas da Sicília e ao sul do Japão, né? A grande dificuldade disso é a gente trazer o padrão alimentar mediterrâneo, né, para o nosso padrão, para a nossa realidade. Então, a gente pensa primeiro nos costumes, né, nos hábitos que a gente não tem, por exemplo, quando fala em frutas vermelhas, né? A gente fala de mirtilo, framboesa, morango. O morango ainda tem, né? Mas se a gente for olhar de um modo geral, o morango é o que a gente
consegue Tem ter acesso. aqui, Ter aqui, é né? verdade. Os outros a gente tem congelado e tal, Aham. mas assim, quando a gente vai para olhar o custo, já é um É bem custo mais caro. alto, então não seria assim acessível para toda a população, né? Claro que se vocês perceberem assim, a introdução do azeite foi algo que veio muito desses estudos, né, das dietas do Mediterrâneo, das castanhas, que também não era tanto realidade. Aqui, assim, no sertão, né, alguma coisa assim, tem mais, mas não é, se você for olhar, não é o hábito de muita gente, mas começou a introduzir isso. Só que quando a gente vem para a parte financeira, é que realmente pesa um pouquinho no bolso, né? Que se a gente falar de estudos populacionais envolvendo a alimentação para uma prevenção do Alzheimer, o custo é muito menor. Mas, em compensação, nem toda a população tem acesso a azeite, que está super caro, a castanhas, bem mais caro, e as frutas vermelhas, que se a gente for conseguir comprar, é congelada, né? Bem caro. Aí, quando chega no morango, é o morango que é cheio de agrotóxicos. Então, vai tendo esses questionamentos, né? Então, será que o padrão brasileiro, né, do nosso feijão com arroz, né, das nossas frutas, seria tão bom quanto esse do Mediterrâneo, né? Ainda faltam os estudos trazendo esses questionamentos, né? Às vezes a gente acaba valorizando muito de fora e esquece um pouquinho das nossas frutas frescas, que teria menos agrotóxicos. E, assim, de fato, realmente, o que a gente pontua hoje é que o padrão saudável. Reduzir o consumo de alimentos industrializados, né, que é uma grande realidade hoje. E a gente vê muitos estudos mostrando que a associação do consumo de industrializados com declínio cognitivo, então tem vindo bastante nesse sentido. Então, reduzir alimentos industrializados, priorizar, né, os alimentos mais naturais, os carboidratos na sua forma integral. Então, a gente tem macaxeira, tem batata doce, tem inhame. Então, né, trazer isso aqui é da nossa cultura. O arroz e o feijão, as frutas de um modo geral, as verduras, então são alimentos que a gente tem de forma fresca aqui. Então, reduzir açúcares, né, que refrigerantes, enfim, esses outros alimentos industrializados trazem muito. Então, realmente, pensando em prevenção, não só do Alzheimer, mas de doenças crônicas de um modo geral, porque também, por exemplo, diabetes descompensada é fator de risco para Alzheimer. Então, se eu consigo prevenir o diabetes ou controlar, eu estou prevenindo também o Alzheimer. Sim. Então, alimentação saudável associado a hábitos saudáveis. Não fumar, não beber, praticar exercícios, né? Então, tudo isso está relacionado à prevenção do Alzheimer. Um estilo de vida que entra... Um estilo de vida que é totalmente compatível com a longevidade, com qualidade de vida, não é? Justamente. E, assim, possível de executar, né? Assim, não todos, mas a grande parte da população consegue, né? Porque às vezes a gente faz muito, é culpa sua, tá envelhecendo com doença, mas às vezes a gente não teve o acesso devido, né, ao sistema de saúde, à escolaridade, enfim. Então, você às vezes trabalha longe de casa, pegando 2 ônibus, qual é o horário que você tem para fazer um exercício, né? Dependendo que seja uma caminhada. Então, existe esse lado social, mas que, trazendo para um ponto assim mais realista, a alimentação saudável, o exercício, os hábitos, né, de não fumar, não beber, controlar outras doenças, trazem um impacto importante na prevenção do Alzheimer. Doutora, a senhora poderia comentar um pouquinho sobre as fases que a gente pode encontrar da demência e quais seriam as principais características que a gente poderia falar na abordagem nutricional? Então, aquele idoso que teve estava no início do diagnóstico, então ele começa a comer mais ou começa a comer menos, para o meio e até para o fim, que eu acho que vale a pena até uma outra pergunta e até umas outras abordagens, assim. Se puder comentar desse começo e meio, seria muito bom. Pronto, então, assim, na vigência do diagnóstico, né, então a gente vai ter aí as diversas fases do Alzheimer, que né, a gente resume basicamente em leve, moderada e grave. Normalmente, no diagnóstico, a gente pega já uma parte mais para moderada, né? Posterga um pouco e tudo mais, e quando a gente pega esse paciente, ele já está mais numa fase moderada. Mas na fase inicial, a gente precisa trabalhar com ele sobre alimentação saudável e uma alimentação balanceada. Então, ele comer em quantidades adequadas o que ele precisa para viver. Então, a alimentação é basicamente o que a gente prega de alimentação saudável para todo mundo, tá? Nesse ponto, é muito importante a gente frisar a hidratação. Porque o próprio
alteração fisiológica do envelhecimento, a gente tem um declínio, né, da capacidade de sentir sede, e imagine associado com um déficit de memória. Então, pode ser que ele realmente assim, não lembre, não sinta sede, então beber água fica mais difícil. Aí, nesse ponto, é mais frequente a gente ter quadros de desidratação. Então, nesse primeiro momento, também adequar para se atentar para a hidratação do idoso. Então, oferecer água, perguntar várias vezes, entendeu? Então, sempre manter o copo perto, uma garrafa, né? Aquela garrafa para chamar de... Né? A minha garrafa está aqui perto. Então, manter sempre esse cuidado com a hidratação é importante nessa fase mais leve. Quando a gente vem para uma fase mais moderada, a gente pode ter aí associado uma perda de peso um pouco mais evidente, tá? Por alterações que vêm cognitivos, então a gente já tem, por exemplo, um idoso que ele não reconhece objetos, então está na mesa e não sabe para que é um garfo, não consegue comer, então a gente também trabalha, eu sempre digo assim, menos é mais. Então, assim, menos talheres na mesa, menos copo, menos prato, né? Tentar manter um contraste entre o prato e a mesa, não ter muita informação com aquelas toalhas muito estampadas, né? Então, tudo isso impacta no hábito alimentar, né? No ato ali de comer, No né? ato de comer, isso. Às vezes ele não consegue, além de não entender ali, né? Não, de conseguir distinguir para que serve um talher, ou não conseguir entender o que é fome e saciedade, às vezes a pessoa que está com ele, né? O cuidador ali, e que pode até oferecer a comida, às vezes é uma pessoa que ele também não se dá muito bem. Então, acaba não comendo, né? Não se alimentando da melhor forma. Então, tem essas alterações, tanto cognitivas quanto alterações comportamentais, que interferem diretamente no hábito alimentar, e a gente precisa identificar isso. Então, nessa fase moderada, é muito comum alterações comportamentais. Então, aquele idoso que pode comer pouco, seja por esses fatores que eu falei, tá? Uma agitação maior. Pode ser aquele idoso que come demais. Então, assim, a gente, nesses casos, precisa tirar a fruteira da mesa, potes, né, bombonières, pote de biscoito, né? Porque é aquilo que o coração não vê, né? Os olhos. Afasta. Então, assim, a gente afastar tudo. Tem gente que precisa realmente trancar a cozinha, porque a pessoa vai de instante comer. Então, tem essas alterações, né, comportamentais. Tem outras alterações que impactam diretamente no gasto energético, por exemplo, perambulação. Então, tem aquele idoso que dá aquele horáriozinho do final da tarde, né, a síndrome do pôr do sol, e começa a andar. Não para. Então, tudo isso vai gerando um aumento do gasto energético. Então, além de comer pouco, eu ainda gasto mais. Então, vai gerando uma desnutrição. É muito comum a gente observar nessa fase idosos que têm o Alzheimer um pouco mais desnutrido. Quem faz hiperfagia, né, naquele que eu comentei, que come demais, ele acaba... a principal dificuldade é o idoso que fica obeso, e aí começa o surgimento de outras doenças crônicas, né, diabetes, dislipidemia, e a gente precisa combater nesse ponto. Mas é mais comum o outro que eu falei de perder peso, né, mais da desnutrição. Então, nesse momento, a gente precisa identificar essas alterações comportamentais e como é que a gente vai interferir diretamente. Como eu falei, por exemplo, se é a pessoa que oferece a comida, que ele não se dá muito bem, então, quando troca de cuidador, por exemplo, ele come melhor com o outro, então isso a gente já consegue identificar. Alterações, por exemplo, do paladar. Então, é muito comum a mudança do paladar. Já no envelhecimento normal, que aí a gente tem intensifica um pouco mais para o doce. E no Alzheimer, intensifica mais ainda. Então, às vezes, aceita mais alimentos doces e os salgados recusa mais. Então, tudo isso a gente precisa identificar. Ou, às vezes, também é, por exemplo, uma dor de dente que ele não consegue expressar, que é uma dor de dente. E aí, ele, né, inconscientemente, toda vez que vai comer, dói, então ele simplesmente não quer mais comer. Então, tem essas alterações que a gente precisa também identificar. Nessa fase, também, é importante a gente manter uma rotina alimentar. Então, estabelecer horários das refeições. Então, horários regulares. Porque, assim, como é uma pessoa que tem um declínio cognitivo, então ela não sabe a hora que vai comer, né? Então, manter isso. Então, a gente trabalha muito junto com a TO nessa fase, né? Para alterações comportamentais, é muito importante. Na verdade, em todo o Alzheimer, o trabalho multidisciplinar é importante, mas nessa fase em específico, eu só consigo avançar junto da TO, porque aí a gente consegue estabelecer uma rotina alimentar, determinar quais são os horários que ele vai comer, essa questão dos utensílios que eu falei, né? Então,
Então, às vezes, não consegue segurar um cabo mais fino, ela precisa adaptar para um cabo de um talher mais grosso, para fazer com que ele coma melhor, então ele tem essa independência. De socializar, então tá à mesa sempre com todo mundo, ajudar até na produção da comida, tá perto na cozinha, que seja conversando. Às vezes era uma pessoa que gostava tanto de cozinhar, então traz ela para aquele ambiente. Pede assim, corta aqui, passa uma manteiga no pão, vai, né, tentando ali ajudar para poder trazer também isso, porque a gente vai perdendo tantas funcionalidades, né, ao longo das fases do Alzheimer, e que isso vai trazendo uma tristeza, né? Então, quando você tenta retomar aquilo ali, né, entender um pouquinho quais eram as atividades significativas daquele idoso, a gente consegue também trazer melhor. Então, às vezes é um idoso que gostava muito da mesa cheia com todo mundo, e de repente passa a comer sozinho no quarto. Então, aí não tem não quem... é agradável. Isso, não é agradável. Então, entender esses momentos, essas atividades significativas traz muito impacto na alimentação. Então, a gente nem imagina, né, que coisas assim, que, né, questão de trabalho, como a pessoa trabalhava, e a gente pode trazer isso para o dia a dia de hoje e fazer com que ela coma melhor, ou coma menos, ou coma mais. É muito importante. Então, assim, eu costumo fazer uma anamnese bem baixa para a gente poder entender como é que era esse idoso antes da doença, como é que ele está sendo agora e como é que a gente pode melhorar. É muito importante. E outra coisa também. Além dessas alterações comportamentais, a gente pode ter alterações funcionais também. Então, já a presença, por exemplo, de uma disfagia, né? Então, uma dificuldade de mastigação, né? De entender, né? Que aquilo você está ali na boca e às vezes fica com a comida parada. Joga para um lado, joga para o outro e não engole. Então, aí às vezes a gente precisa também dar o comando, mastigue, engula, para poder facilitar isso e identificar se existe de fato uma disfagia, porque aí a gente já precisa fazer alterações de consistência. Tá? Então, pode começar nessa fase também, aí já uma preocupação maior em relação à disfagia. Perfeito. Tá certo. Doutora Ayrta, e agora, para o paciente que já evolui com uma dependência muito grande, nas fases finais da doença de Alzheimer, quais são os aspectos que se pode contribuir para a nutrição? Pronto, essa pergunta é muito importante e é algo que a gente conversa muito, né? Até como a gente estava conversando aqui inicialmente, que o acompanhamento nutricional do idoso com Alzheimer, ele tem que ser desde o início, né, da doença, a gente trazer essa parceria junto com a família, junto com o cuidador, e trabalhar durante todas essas fases do Alzheimer para a gente entender o que é comum a gente encontrar em cada uma dessas fases, né? O que é que a gente pode encontrar e acalmar a família, trazer, né, eles para junto e facilitar esse cuidado, né, durante todas as fases. Na fase final, a gente já se depara com um idoso que está mais dependente, né? Então, muitas vezes ele não come com as próprias mãos, precisa de um auxílio importante, precisa de uma alteração de consistência, que precisa, a grande maioria das vezes, liquidificar os alimentos. Então, acaba sendo aquela sopa todo dia da mesma cor, do mesmo gosto, né? Que não é tão atrativa. A água, por exemplo, ou os líquidos, de modo geral, precisam ser espessados, que já não é o mesmo gosto de uma água normal. Então, assim, muita coisa vai mudando nessa fase e que é ruim para o idoso e é ruim também para quem cuida, né? Imagina você ver aquela evolução. E trazer, assim, principalmente quando esse cuidador ele é familiar, né? Eu acho que filhos, de um modo geral, acaba realmente sofrendo muito com a questão da alimentação, né? Essa mudança ela é muito brusca. Em algumas situações, principalmente nessa fase final, é muito comum a gente ter uma recusa total, né? Então, daquele idoso que simplesmente não quer mais comer, não abre a boca, e isso deixa a gente muito angustiado, porque a comida ela é um sinônimo de vitalidade. Então, né, sempre que alguém está doente, até as nossas mães, assim, desde pequena, né, mas tem que comer, vai comer. Então, vou fazer uma sopa mais forte, vou fazer, né, então, assim, estava doente, não queria comer nada, mas sempre aquilo ali era voltado na comida, porque quando você passa a comer melhor, você está bem, né? Então, é um marcador aí de vitalidade. E isso traz muita angústia para os familiares, principalmente nesse momento da recusa. E quando a gente vai entrando num processo de finitude, né? Porque entendendo que a doença de Alzheimer ela é uma doença que é ameaçadora de vida, ela é crônica e a gente não tem cura. Então, ele vai entrando nesse processo de finitude e a grande maioria das vezes,
tem essa recusa total alimentar e que pode-se pensar, né, ou também durante outras fases, numa via alternativa de alimentação. Sim. Só que aí, quando a gente vai para os estudos e observa, de fato, que as vias alternativas, elas são contraindicadas nesse momento de vida, porque pode trazer mais dano do que benefício, né? Então, a gente vê muito isso nos estudos, mostrando que não traz benefício, por exemplo, em redução de broncoaspiração, porque a gente passou uma sonda. Pode abrir lesões por pressão, porque às vezes o paciente precisa ficar contido no leito. Então, a gente favorece, né, ao surgimento de lesão por pressão. Há um paciente que pode, por estar contido ou por estar pela sonda, desenvolver um delírio. Pode ser hiperativo ou hipoativo, vai depender. Então, assim, tem outras condições que a gente tem de malefícios quando a gente passa essa sonda. Então, e trazendo como é que eu posso dizer assim? A consciência de que aquela refeição, né, o que está entrando ali, não vai nutrir. Da mesma forma. Então, não esperar que, por exemplo, ele volte ao estado físico do que era antes. Então, a capacidade de absorção e de digestão e de absorção, ela é muito diferenciada. Então, por mais que a gente possa dar mais caloria, mais proteína pela sonda, a absorção e a metabolização desse nutriente, ele não é o mesmo. Então, a gente não tem como reverter aquele quadro de desnutrição, de caquexia, uma sarcopenia, entendeu? E que aumentando também a alimentação por sonda, às vezes a gente concentra mais, aí causa diarreia, né? O paciente que precisa ser trocado várias vezes, pode ficar com assaduras. Então, veio outros malefícios de que na passagem da sonda. Pode distender abdômen, pode, por exemplo, precisar abrir sonda. Né? Então, a própria passagem da sonda já é um ato muito agressivo. Então, isso precisa ficar muito bem amarrado, né? Durante todo esse cuidado com o idoso e quando chegar nessa finitude, como é que a gente procede, né? O que a gente pauta muito é priorizar uma alimentação de conforto. Sim. Então, oferecer o que ele quer comer, a hora que ele quiser e o quanto que ele quiser, né? Sempre priorizar alimentos que ele gostava muito de comer, então trazer aquela memória afetiva, né? De coisas, por exemplo, ele gostava muito de um pudim, então vamos oferecer o pudim. Ele gostava muito, sei lá, de uma feijoada, mas ele não consegue deglutir da forma normal. Vamos liquidificar, vamos fazer um caldo, vamos tentar trazer assim as adaptações que seja segura para ele naquele momento, mas que traga, né, um conforto ali para a alma, para que ele coma bem e sinta, né, essa memória afetiva, resgate um pouquinho essa memória afetiva. Então, nesse contexto, a gente sempre prioriza a alimentação de conforto. Mas existem alguns casos em que a família, mesmo assim, né, a gente explicando, conversando e tudo mais, realmente aceita que seja passado a sonda. Né? Então, nesse caso, a gente precisa conversar, rever, mas se for do que a família realmente quer, né? Assim, para a família aquilo ali é mais importante. Então, a gente precisa tomar todos os cuidados, conversar com ele e, de fato, assim, intensificar a fisioterapia, né? Para ver se... a fonoterapia, para ver se ele consegue realmente comer alguma coisa. E tentar fazer pelo menos via mista, né? Fazer com que ele coma pela boca e, mesmo assim, manter a sonda, tá? Tentar, ao máximo, deixar ele mais confortável possível. E não concentrar muito a fórmula para não trazer, como eu disse, diarreia, distensão abdominal, outros problemas que podem trazer aí com a alimentação enteral, tá? Mas, às vezes, a gente precisa fazer essa alimentação de conforto, de fato, pela sonda, né? Para confortar, principalmente a família, que, nesse momento, precisa também de um amparo muito forte, né? Da equipe e, né, o pós-luto também, trazer esse apoio. Então, nesse contexto, pode ser indicado, né, a alimentação, mas com algumas ressalvas, né, principalmente nisso. Perfeito. E é até um ponto interessante que a senhora comentou no início. Às vezes o acompanhamento nutricional chega da metade para o fim. Então, às vezes essa conversa não acontece no começo. Então, realmente, é muito difícil para a família aceitar tudo isso. Papai e mamãe, nossa, não estão comendo. Como é que eles tiram a comida dele? É muito difícil, realmente, aceitar essa parte.
E já teve situações, assim, que eu acompanhei de uma moça que trabalhava fazendo cocada a vida toda. E aí, nossa, trabalhou com isso, ensinou para os filhos. Foi uma questão de herança que ela passou para frente. E aí, chegou no finalzinho, a família entendeu, assim, todo o contexto. E colocar aquela cocadinha ali, a textura, às vezes, o doce e tal, faz toda a diferença para ela, né? Então, acho que essa parte, se a gente conseguisse introduzir a equipe, o que a gente sabe que na realidade da gente é muito difícil, Isso. né? Do diagnóstico até a fase final do Alzheimer, ter uma equipe multi acompanhando esse idoso seria perfeito, porque daí a gente não teria que passar tanto a família quanto o paciente por essas situações. Isso. Assim, a gente entende que o próprio sistema hoje não favorece, né? A gente manter todos da equipe. Então, seria muito interessante nesse diagnóstico ter o acompanhamento da físio, da fono, do TO, da Nutri, do geriatra, né? E do personal, enfim, todos os outros profissionais, do dentista. E que a grande maioria não consegue ter tudo isso e vai até por prioridades, né? E às vezes a nutrição, ela chega num quadro que está um pouco mais avançado e que muitas vezes a gente não consegue reverter o estado nutricional e a gente vai trazendo ali só realmente a manutenção, né? Sim. Então, não vamos perder mais que isso aqui, né? Esse é o objetivo. E tentar melhorar em outras formas, né? Como eu falei também, de trazer o alimento, ele não só como uma fonte de nutrição, né? De vitalidade, mas também de conforto. Ver esse outro lado do alimento afetivo, né? Até porque hoje, se a gente for olhar tudo que a gente comemora, tem comida, né? Então, a comemoração, ela já traz no próprio nome o comer. Então, esse lado do alimento de uma forma mais afetiva. Então, trabalhar também isso com esse idoso com Alzheimer. Então, até numa fase mais avançada, melhorar nesse contexto. Porque muitas vezes, por restrições, tanto do Alzheimer ou de outras doenças ali, por exemplo, a cocadinha, né? Se ela fosse diabética, tem gente que quer dizer impossível dar essa cocada. Mas, assim, às vezes a quantidade é tão pequena que nem precisa. Então, a gente pode adaptar a consistência, faz uma cocada que não usou açúcar, bota um adoçante, quem sabe, né? Tenta adaptar ali para trazer esse conforto, né? Para o paciente. Essa qualidade de vida em fim de doença. Isso. E a gente vai perdendo muita coisa, assim, com Alzheimer, muitos prazeres da vida, né? E eu sempre olho, a alimentação é um dos últimos que a gente perde. Então, vamos manter, né? O máximo que conseguir, aproveitar. Então, eu sempre costumo ser dessa que não faço restrição. Às vezes a família, tirei. Não tira, tem que voltar, né? Eu sou a do contra. Vamos, volta a coca, volta isso. Porque também tem esse outro lado, né? Aí, se a gente for olhar também para outro ponto, assim, doenças cardiovasculares, alteração de colesterol, às vezes é muito intrínseco isso, assim, tá? Muito ligado. Aí o idoso já toma uma simvastatina e tudo, tá bem controlado ali, mas tem colesterol alto e a família fica restringindo em muitos, né? E a gente sabe que o impacto desse colesterol alto hoje, ele vai trazer prejuízos daqui a 20, né? 10, 20 anos, e será que dando isso agora, a gente teria, né, esses 20 anos a mais que traria esse prejuízo para ele? Então, dando a comida, oferecendo em pequenas quantidades, conversando isso com a família, é melhor a gente manter essa qualidade, né, de vida, trazer esse prazer com o alimento, do que esperar algo que não vai surgir, né, daqui a 10 a 20 anos, por exemplo. Então, saber lidar com essas situações é bem complicado, mas também é bem gratificante quando a gente consegue, né, e ver um sorriso, né? Percebe isso. Resgatar um pouquinho dessa memória afetiva, né? De coisas que... Porque, assim, ainda é muito obscuro do que é que a gente tem do Alzheimer, né? Sim. Então, a gente até que ponto a pessoa realmente lembra ou não lembra. Mas, às vezes, tem uma pessoa que gostava de uma música Y, e quando a gente coloca a música para tocar, ela simplesmente se acalma, canta, dança, né? Realmente se transforma. Então, por que com o alimento a gente não pode trazer também isso, né? De resgatar memórias que estavam lá guardadinhas de algo que ele comia muito na infância. Sim. E que isso pode, né, trazer para ele, né, remeter aí, voltar há 50, 60 anos atrás e ter essas memórias afetivas, né? Acho muito importante isso também. Esse ponto era o que eu queria chegar, e chegamos, e foi perfeito. Tem alguma consideração final para nossos ouvintes? Isso. Quando a gente fala assim no Alzheimer,
como eu falei, pensando na prevenção, vamos trabalhar aquela frase que já está ficando bem posta, que é descascar mais e desembalar menos, né? Então, realmente, tentar evitar ao máximo o consumo de alimentos industrializados, priorizar sempre mais alimentos mais naturais, praticar exercício físico e, de preferência, musculação, né? Para a gente manter músculos fortes, ossos fortes. Então, é o que a gente tem aí prevenindo a sarcopenia. Tchau, sarcopenia. Show sarcopenia. Show. E que durante a fase do Alzheimer, acho que o importante para a gente trazer é não restringir. Né? Então, não fazer restrições desnecessárias. Trabalhar com as preferências alimentares, né? Para resgatar, como a gente bem pontuou, as memórias afetivas. Priorizar realmente o cuidado nutricional para a gente manter uma reserva, né? Orgânica, uma reserva corporal para esse idoso que vai enfrentar aí essas fases, né? Que a gente acaba tendo mais declínio, né? Corporal também, né? Uma perda de massa muscular importante. Então, trazer o cuidado nutricional em todas as fases para a gente realmente estabilizar o estado nutricional dele e oferecer, né, a comida, aí manter essa independência dele aí durante muito tempo. Perfeito. Muito bom. Agradeço a todos vocês que continuam aqui escutando com a gente. Sigam a Liga Lageup nas redes sociais, @Liga Lageup. E também doutora Ayrta, né? Se quiser fazer a publi das suas redes sociais. Aproveitando, né, o meu Instagram, ayrta.lima. Se botar Ayrta, já me encontra, né? Mas pode seguir aí também, que a gente tem muita informação, né? Compartilho também muita informação lá no meu Instagram. Receitas e coisas, e várias dicas. Perfeito. Muito obrigada também por estar acompanhando a gente aqui nesse projeto da faculdade. A gente fica muito feliz com todas as participações. É muito especial para a gente como estudante, para os ouvintes também. E eu só queria agradecer, foi perfeito. Eu que agradeço mais uma vez, como eu falei, estou quase integrante da Lageup, quero permanecer assim, tá? Não estou reclamando. E agradeço mais uma vez por estar aqui compartilhando com vocês, né? Acho que é uma troca muito boa. E por esses momentos, assim, né? Das aulas online. Eu tenho um paciente que ela fala, cadê a aula? Não vai ter mais não. Porque mandava o link, ela entrava e adorava, assim, tudo. Então, fica... Assim, essa parceria, né, tô aqui à disposição para o que vocês precisarem. Então, pode mandar mensagem que a gente dá um jeitinho e encaixa aí no dia a dia. Muito obrigado, doutora Muito Ayrta. obrigada. Eu que agradeço. Até o próximo Idoso Pode.